Gráfico de audibilidade ou loudness. Bem, este próximo assunto é muito interessante. Você estudou isso em psicoacústica. Você deve se lembrar que naquela ocasião, ao estudar a lição de psicoacústica, nós vimos que o ouvido humano ele interpreta de maneira bem diferente os sons em relação a como eles aparecem na natureza. Na verdade, o nosso ouvido ele tem sensibilidade diferente para cada tipo de som. E isso realmente torna muito interessante as coisas. Nós vimos naquela ocasião que para cada frequência do espectro audível, o ouvido se comporta de forma diferente em relação à sensibilidade que ele tem para com essas frequências. Então, em geral, o gráfico de audibilidade que nós vamos ver agora, você já estudou isso na lição sobre psicoacústica, mas o gráfico de audibilidade, ele mostra claramente que o ouvido humano ele é mais sensível a certas frequências do que outras. Ou seja, para ser mais claro, para frequências compreendidas entre 1 kHz, 1000 Hz, a 5 kHz, ou seja, 5000 Hz, os nossos ouvidos têm a sensibilidade máxima. Já para frequências abaixo de 1 kHz, abaixando no espectro de frequência, indo até a frequência de 20 Hz, a sensibilidade do ouvido cai de forma bastante acentuada. Então, o que nós observamos? Que para essas frequências, a frequência de 1 kHz até a frequência de 5 kHz é onde nosso ouvido tem a maior sensibilidade. E isso não é por acaso, isso não veio por acaso. Na verdade, isso foi projetado mesmo. Nosso ouvido foi projetado para ser mais sensível a essa frequência. Por quê? Bem, porque a maior parte dos eventos em nossa vida, eventos sonoros, é claro, eles se situam ou ocorrem nesta faixa de frequência. Aqui estão os ruídos necessários para nosso dia a dia, para nos alertar, o canto dos pássaros, o barulho que os animais em geral emitem, a voz humana masculina e feminina. Então observe que esses sons que são extremamente importantes para o homem estão situados nessa faixa de frequência e que é justamente a faixa de frequência em que nós temos maior sensibilidade. É claro que conseguimos ouvir algo abaixo de 1 kHz e acima. Estamos apenas dizendo que a sensibilidade máxima é nessa faixa e é justamente onde nós precisamos para viver confortavelmente, Mas vamos dar uma analisada aqui no gráfico de audibilidade, também conhecido em inglês como loudness. Você já viu esse gráfico, já estudou ele em psicoacústica, mas agora vamos fazer aqui algumas animações e entender o que acontece. Esse gráfico ele foi construído após uma pesquisa em vários países sobre como o ouvido humano se comporta em relação à frequência e à sua sensibilidade. Ou seja, nós temos aqui na parte de baixo as diversas frequências, começando com 20 Hz até a frequência máxima do espectro audível, que seria 20 kHz. A grande pergunta era, será que o nosso ouvido interpreta essas frequências de maneira igual? Quer dizer, se todas elas forem reproduzidas numa determinada experiência, no mesmo nível de pressão sonora, nós vamos ter sensibilidade igual para todos? A resposta desse teste foi não. E a resposta desse teste foi esse gráfico que você está analisando aqui. Então nós temos aqui no eixo horizontal as frequências, começando com 20 Hz e terminando com a máxima que é 20 kHz. E no eixo vertical, nós temos o nível de pressão sonora, o SPL ou dB-SPL, que é a que mede a pressão exercida pelo som no ar, indo de 0 dB até um máximo de 120 dB. Posto isso,
foi feita uma experiência exaustiva colocando como padrão a frequência de 1 kHz. Né? Então, a frequência padrão de 1 kHz, partindo dela é que se começou a fazer então os diversos testes que acabou resultando nesse gráfico que você está vendo aqui, chamado de gráfico de audibilidade ou loudness. Mas o que esse gráfico revela? Bem, observe que nós temos aqui diversas curvas, né? São várias curvas. Essas curvas são chamadas de curvas de audibilidade. E nós temos aqui níveis de pressão sonora. Esses números aqui são níveis de pressão sonora, de 10 dB SPL a 120 dB SPL. Então, como é que foi feito esse teste? Então, foi feito da seguinte forma. Pegou-se várias pessoas e reproduziu para essas pessoas, primeiramente, a frequência padrão de 1 kHz nas diversas pressões que vocês estão vendo aqui. E depois, eles começaram a reproduzir outras frequências e perguntavam como é que eles conseguiam ouvir essas frequências em relação a 1 kHz. E à medida que eles iam dando a resposta, eles iam então marcando no gráfico. A resposta que eles obtiveram deu origem a esses gráficos. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a maneira como o ouvido humano interpreta os sons. Vamos ver aqui através de uma animação. Vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui a linha de 1 kHz, que foi a frequência com a qual eles começaram a fazer o teste, foi a frequência que eles faziam referência, né? Todas as outras frequências, acima e abaixo de 1 kHz, foram referenciadas a esse valor aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar aqui esta curva, a curva de 50 dB SPL, 50 dB de pressão sonora. Muito bem. A pergunta é, se nós colocarmos todas as frequências que vocês estão vendo aqui, ou reproduzir todas elas lentamente, todas com 50 dB de pressão, nosso ouvido vai interpretar todas com o mesmo volume, com a mesma intensidade? Quer dizer, a sensação auditiva nossa vai ser a mesma? Não. A resposta está nesse gráfico aqui. O que esses gráficos eles nos indicam? Olha lá a nossa bolinha que ela vai nos ajudar. Essa é a curva de 50 Hz. Né? Estamos vendo aqui em cima a nossa bolinha, ó, a curva de 50 Hz. O que ela indica? Ela indica que para um mesmo nível de pressão sonora, todas essas frequências que vocês estão vendo aqui, quer dizer, as frequências do espectro audível, não são interpretadas ou não nos dão a mesma sensação auditiva de volume ou intensidade sonora em relação a uma frequência ou outra. Na verdade, o que o nosso ouvido faz? Se nós reproduzirmos todas essas frequências aqui com a mesma intensidade sonora, nosso ouvido vai fazer isso aqui, ó, acompanha a bolinha. Ele vai ouvir mais ou menos uma ou outra, sobe, desce, mais ou menos uma ou outra, e assim vai. Vamos repetir? Como é que o nosso ouvido interpreta? Se todas essas frequências forem reproduzidas com o mesmo nível de pressão sonora, entendam bem, se nós reproduzirmos todas essas frequências com o mesmo nível de pressão sonora, nós vamos ter a mesma sensação auditiva de volume? Não. A nossa sensação auditiva vai ser conforme esse gráfico está mostrando aí. A animação da bolinha está mostrando que o nosso ouvido realmente tem sensibilidade, ou muita sensibilidade para certas frequências, pouca sensibilidade para outras frequências, muito pouca sensibilidade para outras, e assim vai. Então, essas curvas, né, são chamadas de curvas de audibilidade. Como é que elas foram, então, traçadas? Pega-se a frequência, um tom de 1 kHz, com 10 dB de pressão sonora, depois 20 dB de pressão sonora, e depois 30 dB de pressão sonora, e assim por diante. Para cada índice de pressão sonora, com 1 kHz, fez o teste com todas as outras. E aí colocava-se então um pontinho, né, para ele tracejando essa curva. Vamos fazer um exemplo aqui para entender melhor. Vamos imaginar aqui a curva, ou pegar como exemplo, né, a curva de 60 dB.
Então, a questão é, estamos reproduzindo um tom de 1 kHz a 60 dB SPL de pressão sonora. Repetindo, estamos reproduzindo um som de 1 kHz a 60 dB de pressão sonora. A pergunta é, se eu, por exemplo, olhem aqui, se eu, por exemplo, reproduzir uma outra frequência, um outro tom de 50 Hz, qual deveria ser o nível de pressão sonora dessa nova frequência para que nosso ouvido pudesse ter a mesma sensação sonora de volume ou intensidade que ele está tendo com 1 kHz reproduzido a 60 dB de pressão sonora? Repetindo a pergunta, se nós agora reproduzirmos um tom de 50 Hz, qual deverá ser o nível de pressão sonora desse novo som para que nosso ouvido interprete ele com a mesma sensação auditiva, ou seja, o mesmo volume que ele está tendo ouvindo 1 kHz a 60 dB? A resposta está na projeção que nós vamos fazer aqui. Observe só. Nós temos aqui no gráfico, né, no horizontal aqui, os 50 Hz, e agora nós subimos e vamos até onde? Nós vamos até a curva de 60, que é esse ponto aqui. Se fizermos agora a projeção para o gráfico aqui, o eixo de pressão sonora, olha só onde nós vamos achar aqui, ou encontrar, quase 80 decibel. Então, qual é a conclusão deste exemplo? Que, para que nosso ouvido possa ter a mesma sensação sonora de um som com 50 Hz e um outro com 1 kHz, quer dizer, para que ele possa sentir que os dois têm o mesmo volume, é preciso que o de 50 Hz seja reproduzido a uma pressão sonora aproximada de 80 dB, enquanto que de 1 kHz estaria sendo reproduzido a 60 dB. Então, a diferença entre eles é de 60 a 80, 20 dB. Isso, em termos de pressão sonora, equivale a 10 vezes. Então, vamos concluir aqui. Se nós estivermos reproduzindo um som de 50 Hz, qual deveria ser... Ou vamos inverter. Se nós estamos reproduzindo um som de 1 kHz com 60 dB de pressão sonora e agora quisermos ter a mesma sensação sonora reproduzindo um som com 50 Hz, qual deve ser a pressão sonora deste novo tom? Resposta, 20 dB a mais. Ou seja, um som de 50 Hz para ser ouvido ou interpretado ou ter a mesma sensação auditiva de um som de 1 kHz precisa ser 10 vezes mais intenso. É essa a conclusão, né, que nós chegamos estudando este gráfico. Muito bem, antes de nós começarmos os testes de audibilidade, eu vou reproduzir aqui uma faixa de áudio de 80 Hz para que o aluno possa ajustar o seu fone de ouvido, o volume, né, o áudio do seu computador ou notebook, a fim de que o áudio fique confortável para você. Então a ideia é, coloque o volume aí do áudio do seu PC, o notebook, num nível em que você não precise fazer o esforço para ouvir, mas também que não seja desagradável para ouvir. Então vamos tocar aqui um tom de 80 Hz, que é um tom suave, e durante esse teste você procura deixar o volume adequado para você, porque daí os outros testes você não pode mexer no volume, senão você não vai conseguir realizar o teste. Se você mexer no volume depois, você não consegue realizar o teste. Essa é a ideia. Então você ajuste de tal forma que fique confortável. Repetindo, se você estiver num ambiente com muito ruído e de repente você sabe que talvez vai ter que aumentar o volume, isso pode estragar o teste. Então esteja certo que você não vai precisar alterar o volume do fone de ouvido. Então ajuste agora para você ficar com um volume adequado, ok? Então vamos reproduzir aqui esta faixa durante alguns segundos. Vamos reproduzir durante aproximadamente 15 segundos o áudio de 80 Hz.
Muito bem, meus alunos, nós vamos agora fazer uma experiência prática para demonstrar a vocês a questão da diferença de percepção que o nosso ouvido tem em relação a diversas frequências. Nós já vimos aí, fizemos um estudo no outro filme, e agora nós vamos então analisar aí como o nosso ouvido se comporta diante de diversas frequências com níveis de amplitude diferentes também. Ou seja, nós vamos aqui fazer um teste auditivo em relação à sensação auditiva de intensidade ou de volume, também chamado teste de audibilidade. Bem, nós temos aqui duas faixas de áudio com frequências diferentes. O áudio de cima, que vocês estão observando aqui, ele foi gravado numa frequência de 80 Hz. 80 Hz. O áudio de baixo, esta faixa de baixo que vocês estão vendo aqui, foi gravado numa frequência de 2500 Hz. Bem, pelo estudo que nós fizemos, você já deve antecipar o que vai acontecer. A faixa de baixo deverá parecer que tem intensidade mais alta do que a faixa de cima, justamente pelo fato de que a faixa de baixo entra na frequência ou na faixa de frequência em que nosso ouvido ou nossos ouvidos são mais sensíveis. Muito bem, o problema ou a questão é que os dois áudios foram gravados com a mesma intensidade. E isso você pode observar através desse exemplo aqui. Olhe a amplitude da faixa de cima, do áudio de cima, 80 Hz, e a amplitude do áudio de baixo. Perceba que são exatamente iguais, pois são mesmo, eles foram gravados com a mesma intensidade. Portanto, ao reproduzir, você vai ouvir os dois gravados com a mesma intensidade, mas a sensação não será essa. Então vamos lá, vamos primeiro reproduzir o áudio de cima, que é a faixa de 80 Hz. Vamos ver? Ok, agora vamos reproduzir a faixa de baixo apenas, ou seja, 2500 Hz. Se pareceu bem mais intenso para você, não se incomode. É exatamente isso o que deveria acontecer. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alternar entre o som de cima e o som de baixo. Lembrando, em cima é 80 Hz, em baixo 2500 Hz. Ambos foram gravados com o mesmo nível de intensidade de sinal. Porém, o que você vai observar é que o sinal de baixo parece estar, ou a sensação é de que ele é bem mais alto em termos de volume do que o de cima. Nós vamos então alternar entre um e outro para você perceber 10 vezes, ok? Começando com o sinal de cima. Vamos lá? Muito bem, então deu para notar que realmente a faixa de baixo parece estar mais alta em termos de sensibilidade, ou melhor dizendo, em termos de intensidade, do que a faixa de cima. Porém, se você observar esse VU aqui em cima, ele indica o nível de reprodução de cada um dos áudios.
você vai notar que os dois estão sendo reproduzidos com o mesmo índice. Quer ver só? Vamos reproduzir somente... Desculpe, vamos reproduzir aqui somente o áudio de cima. Observe aonde é que o VU vai indicar. Olha lá. Então dá para perceber que o VU está indicando aí um nível entre -9 e -6, então -6 dB. Esse é o nível de intensidade sonora desta faixa. Agora eu vou reproduzir a outra faixa e vocês vão ver que o nível de intensidade sonora desta faixa é exatamente igual. Então é isso. Isso prova realmente aquele gráfico, que aquele gráfico de audibilidade realmente tem razão, né? Aquelas experiências foram realmente feitas e mostraram a realidade. Mas vamos ver agora com um outro áudio. Muito bem, meus alunos, vamos fazer uma outra experiência agora usando duas frequências diferentes. O gráfico de cima se refere a um áudio de 70 Hz de frequência, um tom de 70 Hz. E o áudio de baixo se refere a um tom de 1800 Hz. Novamente estamos aqui com a mesma situação. A faixa de baixo, 1800 Hz, entra naquela faixa onde nosso ouvido tem maior sensibilidade em relação à faixa de cima. Mas o que eu gostaria que vocês observassem é a amplitude com que foi gravado agora esses dois áudios. Em relação à primeira experiência, observe que a amplitude agora é bem menor. Na verdade, eles foram gravados a -15 dB. Então, a gente percebe que a amplitude é menor. Porém, as duas faixas foram gravadas com a mesma intensidade, -15 dB. Vamos ver então o que acontece. Já é de se esperar que a faixa de baixo soe mais alta em termos de intensidade do que a faixa de cima. E agora vocês vão perceber que a diferença ainda será maior ainda, porque quanto menor a amplitude do sinal em relação ao sinal de baixa frequência e de alta frequência, quanto menor a amplitude entre eles, maior a sensação, né, de que há uma grande diferença entre eles, embora foram gravados com a mesma intensidade, mas quando se trata de sinais de baixa intensidade sonora, quando se compara um com o outro, nosso ouvido tem a tendência de favorecer ainda mais as frequências dentro daquela faixa que nós já consideramos. Então vamos fazer um teste primeiro ouvindo a faixa de cima, 70 Hz. Agora vamos ouvir a faixa de baixo, 1800 Hz. Então você percebeu que realmente a faixa de baixo parece estar mais alta, bem mais alta que a faixa de cima. Mas agora vamos fazer esta atividade alternando várias vezes entre um e outro. E perceba que realmente esse som aqui parece mais alto mesmo. Porém, repetindo, ambos foram gravados com a mesma intensidade. O que está acontecendo aqui é uma prova do estudo que nós fizemos sobre o gráfico de audibilidade, onde a sensação auditiva de intensidade do ouvido humano é diferente para frequências diferentes. Então vamos alternar entre um e outro e durante esse processo você vai perceber essa diferença. Vamos começar com a faixa de 80, depois alternamos para 1800 e assim sucessivamente. Vamos lá então.
Muito bem, meus alunos, vamos fazer agora uma experiência diferente. Na verdade, nós queremos agora colocar em prática o gráfico de audibilidade no sentido de vermos o que é preciso fazer para que dois tons com frequências bem diferentes possam ser interpretados ou dar a sensação auditiva ao nosso ouvido de que estão sendo reproduzidos numa intensidade igual. Para isso, conforme nós vimos na animação, é preciso que haja uma diferença de intensidade entre eles. E como o nosso ouvido tem maior sensibilidade a certas faixas de frequência, então nós precisaremos diminuir a intensidade desses sinais para que os outros, que o nosso ouvido tem uma sensibilidade menor, possam ser ouvidos com a mesma intensidade. É o que nós estamos vendo aqui. Observe que a faixa de cima é um áudio de 80 Hz e foi gravado num determinado nível. Por enquanto não nos interessa valores. Veremos isso depois. E o áudio de baixo é um tom de 2500 Hz. Mas observem aqui a intensidade com que esse áudio foi gravado, ou seja, uma intensidade bem inferior ao de cima. Então, fazendo isso, nós conseguiremos com que o nosso ouvido interprete esses dois tons como se fossem aproximadamente iguais em termos de intensidade sonora. Note que nós estamos usando aqui, por vezes, nós usamos a expressão volume. Então, o que nós queremos dizer com isso? O volume, você já estudou que um som alto e um som baixo tem a ver com frequência e não com intensidade. Mas para facilitar a nossa comunicação, nós estamos aqui trabalhando com esse conceito de som baixo ou alto em relação ao seu volume ou em relação à sua intensidade. Então, o sinal de áudio de cima, de 80 Hz, foi gravado num volume, numa intensidade bem acima do sinal de baixo. Vamos então ouvir a cada uma das faixas e ver como é que nosso ouvido interpreta agora esses dois sons. Primeiramente, vamos ouvir a faixa de cima, 80 Hz. Agora a faixa de baixo, 2500 Hz, gravada com uma intensidade bem mais baixa. Então, creio que o aluno já pôde perceber que realmente agora parece que ambos estão com a mesma intensidade, não é? Eu digo parece porque pode ser para alguns ouvidos, né? Algum aluno ainda sinta uma certa diferença, mas vejam que agora parece estar quase que parecem ser iguais as duas faixas, mas não são. É isso que nós queremos chamar a atenção do aluno. As duas faixas foram gravadas com um índice muito diferente uma da outra. Aliás, vamos ver qual é essa diferença? Vamos tocar o áudio de cima somente, vocês vão ver aqui no VU aonde é que ele atinge, e depois vamos tocar o de baixo e vamos ver aí a diferença. Então vamos tocar o de cima primeiro. Chegou a menos 3 dB. Agora vamos tocar somente o de baixo. Ficou entre 18 e 15, vamos colocar 17. A diferença entre menos 17 e menos 3 dá 14. Menos 14 porque estamos trabalhando aqui com faixa do dBFS, que é aquele dB usado para áudio digital. De qualquer forma, para nós a diferença é 14 dB. 14 dB em termos de nível de tensão, porque aqui estamos trabalhando com um sinal de tensão, significa 5 vezes. Portanto, o nosso áudio de baixo foi gravado com uma intensidade de sinal 5 vezes menor em relação ao sinal de cima. E só assim, então, nós conseguimos ter a percepção de que ambos são aproximadamente iguais. Agora nós vamos fazer a mesma experiência, vamos alternar entre o áudio de cima e de baixo, para que você possa realmente perceber que a diferença agora, se ela existe, é muito pouca. Vamos lá então, vamos tocar o áudio de cima, começar com o áudio de cima, depois áudio de baixo e vamos alternar várias vezes. Vamos lá?
É isso.